Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao TVU Jornal, segunda edição de hoje, 6 de fevereiro de 2017. Os vereadores de Votuporanga estão reunidos neste momento e hoje devem votar dois projetos importantes. Um deles é a liberação da poda gratuita que será realizada pela SAEV e o outro é o que inclui a associação comercial na relação das entidades que precisam aprovar a realização de feiras e feirões. Tem ainda outros 4 projetos. Confira os destaques de hoje. Prefeito de Valentim Gentil, Adilson Segura, fala das propostas que desenvolverá nos próximos 4 anos. Mas antes diz que primeiro precisa organizar o orçamento. A gente precisa realmente de colocar a casa em ordem e para que a gente possa voltar a dar o atendimento esperado pela nossa população. 6 cidades da região noroeste paulista não registram nenhum homicídio de 2001 a 2016. 2 delas estão próximas de Votuporanga. E ainda vamos trazer as últimas informações do ProUni, o programa Universidade para Todos. Isso e muito mais você vê agora no TVU Jornal. E abrimos esta edição do TVU Jornal falando do saque das contas inativas do FGTS. A Caixa informou que nenhum calendário oficial foi divulgado pela instituição. Esclareceu que ainda neste mês serão disponibilizadas as datas para o saque. O governo anunciou no fim do ano passado que liberaria o dinheiro para que a economia movimentasse. Tem direito quem saiu da empresa até 31 de dezembro de 2015 e não retirou o dinheiro, normalmente pessoas que pediram demissão. Para saber mais é só acessar o site caixa.gov.br/contas inativas. E os vereadores aqui de Votuporanga estão reunidos neste momento para a terceira sessão ordinária deste ano. Em pauta hoje 6 projetos de lei, incluindo o que prevê que a poda gratuita de árvores será feita pela SAEV Ambiental. O projeto prevê a padronização da poda e que o serviço seja realizado pela Prefeitura sem nenhum custo para a população. Também deve ser votado agora à noite a alteração na lei que prevê os órgãos que devem autorizar a realização de feiras e feirões no município. A associação comercial será incluída nesta relação. A Prefeitura encaminhou ainda o projeto que prevê que aposentados e pensionistas também tenham acesso ao reajuste oferecido em janeiro para todos os servidores municipais. Outro projeto cria cargos efetivos e altera e acrescenta atribuições para quem ocupar estas vagas. Também deve ser analisado pelos vereadores o título de cidadão votuporanguense destinado a Jorge Augusto Seba, atual secretário de Desenvolvimento Urbano. A indicação é de Merred Meidão. Tem ainda a nomeação de rua. A indicação é de Silvio Carvalho, que dá nome à atual projetada 30 do Belo Horizonte 2, passando a ser chamada de Rua Antônio Pinatti. Amanhã, às 7h30 da noite, a TV Unifev transmite a sessão na íntegra. E na Câmara dos Deputados, o ano começa efetivamente agora, já que as eleições da mesa diretora definiram quem fica no comando da casa. E este ano, os deputados já têm alguns projetos polêmicos e aguardados pela população para levar à votação, como as reformas da Previdência, Trabalhista, Política e Tributária. Também devem ser discutidas este ano as mudanças previstas para o ensino médio, o socorro aos estados endividados e a regulamentação do Uber, que agora chegou aqui na nossa região, também devem ser pautas analisadas ainda em 2017. E no giro pela região de hoje, você vai ver como está a situação da Prefeitura de Valentim Gentil. Como candidato único nas eleições de 2016, Adilson Segura foi eleito prefeito e voltou para o comando da cidade. Mas, segundo ele, antes de iniciar qualquer projeto, será necessário organizar o orçamento público. Em Valentim Gentil, o novo governo já anunciou que tem um desafio pela frente: o de colocar a casa em ordem. Segundo o prefeito Adilson Segura, do PSDB, a prioridade neste momento é o de quitar as dívidas existentes. Algumas delas, inclusive, já foram até avaliadas. Um momento muito difícil, onde que a gente precisa realmente de colocar a casa em ordem e para que a gente possa voltar a dar o atendimento esperado pela nossa população. Adilson disse que entre as metas também estão melhorias em setores como saúde, educação e social. Estamos pagando os médicos que estavam atrasados, já pagamos também os servidores que não tinham recebido o mês de dezembro, já estamos acertando. Agora nós estamos trabalhando muito
para a regularização da frota municipal, que ela se encontra em estado precário, e, com certeza, humanizando o nosso pessoal para que a gente possa oferecer um trabalho bem melhor para a comunidade. O prefeito, que foi candidato único na eleição, garante que muitos trabalhos serão desenvolvidos nestes 4 anos. 4 anos de muito sacrifício, sacrifício por parte do prefeito, sacrifício por parte dos vereadores, mas com certeza a gente tem confiança que nós vamos superar e vamos fazer com que a nossa cidade volte e levanta de novo da forma que ela sempre foi, uma cidade maravilhosa. E se você é doador de sangue ou pretende se tornar, o Hemocentro de Fernandópolis está com estoque baixo para todos os tipos sanguíneos. É preciso estar bem de saúde, apresentar o RG ou CPF no dia da doação, ter entre 16 e 70 anos de idade e pesar mais de 50 quilos, no caso de homens, ou 51 mulheres. Para doar, tem que ir até o Fernandópolis, que é o Hemocentro mais próximo. A unidade fica ao lado do pronto-socorro da Santa Casa de Fernandópolis e atende de segunda a sábado. O telefone de lá para informações é o 17 3442 5544. E agora a Lígia traz para a gente os destaques do Noroeste Paulista no Região em 1 minuto. Boa noite, Wender, e boa noite a todos. Um homem de 39 anos morreu por afogamento na tarde de sábado em Nipoã. O homem passou mal 10 minutos após entrar na piscina e foi socorrido logo em seguida. A vítima foi encaminhada à Santa Casa de Monte Aprazível, onde não resistiu e morreu. A prefeitura nega o afogamento. Testemunhas disseram que o homem teve um infarto enquanto estava na piscina. A prefeitura de Nipoã não soube responder se há salva-vidas no local. Um homem de 54 anos foi esfaqueado por motivo de ciúmes na noite de sábado em Fernandópolis. Segundo a polícia, o autor das facadas fugiu após o crime e foi encontrado horas depois pela PM com sinais de embriaguez. O homem foi preso por tentativa de homicídio e encaminhado à cadeia de Guarani do Oeste. A vítima foi socorrida em estado grave e levada à Santa Casa de Fernandópolis, onde passou por cirurgia. Um jovem de 16 anos morreu após ser baleado enquanto tentava assaltar um estabelecimento comercial na madrugada deste domingo em Birigui. Um cliente percebeu a ação do bandido e acabou atirando contra o rapaz, que foi atingido na cabeça e no peito. A unidade de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas o adolescente morreu na hora. A polícia vai investigar o caso para tentar saber quem matou o ladrão. E essas são as notícias do Região de hoje. Já eu volto com a previsão do tempo. A leishmaniose visceral voltou a ser uma preocupação aqui em Votuporanga. É que depois de um período de redução do número de casos, 2017 começou com vários casos positivos registrados em cães. 2017 começou com registro de 283 notificações e 20 casos positivos de leishmaniose visceral em cães em Votuporanga. No ano passado, foram mais de 2.500 notificações e pouco mais de 250 casos positivos da doença. Em humanos, foram 11 notificações e um caso positivo. Este ano, não houve registros em humanos. A leishmaniose visceral é transmitida pela picada do mosquito palha, que por sua vez transmite o protozoário da doença. Ele se reproduz em locais onde há o acúmulo de lixo, áreas úmidas e também em materiais orgânicos em decomposição. De acordo com o médico veterinário da Secretaria da Saúde de Votuporanga, cerca de 20% dos cães infectados não apresentam sintomas. Os animais que têm imunidade mais alta, eles passam o sistema imunológico / doença, né? E eles não apresentam sintomas. No ser humano a mesma coisa, as 40% da população não irá apresentar os sintomas também, mesmo que contaminada. Para esse pesquisador da Fiocruz do Rio de Janeiro, o perfil da doença mudou desde o início da década de 80 e se tornou um grande desafio para a saúde pública. Com a extensa urbanização que o país sofreu, então essa doença se urbanizou e hoje a gente encontra no centro das grandes capitais cães infectados, o flebótomo transmitindo e as pessoas ficando doentes. Então isso é um grande desafio para a saúde pública. O pesquisador diz ainda que é preciso promover uma mudança ambiental.
A população ser bem orientada, saber que o seu cão, muitas vezes, ele está infectado, transmitindo a doença para o inseto vetor, que vai transmitir para outros cães e para o homem. Mesmo esse cão estando clinicamente sadio, ele representa um risco para a comunidade. Em 2014 e 2015, Votuporanga foi escolhida para ser uma das cidades contempladas com uma campanha do Ministério da Saúde, onde foram distribuídas mais de 25 mil coleiras repelentes. O projeto científico, né, do encoleiramento, ele se mostrou eficaz, tanto que o número de casos em humanos e animais caíram muito pós-projeto, né? Então a eficácia da coleira, ainda apesar do não fechamento oficiais do projeto científico, nós temos um decréscimo tanto em cães como em humanos. O pesquisador faz um alerta. Deixar de ter galinheiros, chiqueiros, outros abrigos de animais nos seus quintais e evitar que a matéria orgânica se acumula, como folhas secas, esterco, né, esses adubos que são deixados a céu aberto. Isso é um ambiente propício para a criação do inseto vetor, porque não é um mosquito, é uma mosquinha. O mosquito se cria na água e o flebótomo se cria na matéria orgânica, então é no seco. Vamos cada um colaborar aí para evitar que tenhamos mais casos este ano, né? E daqui a pouco tem uma boa notícia. Conta de energia de fevereiro continua com a bandeira verde. Também vamos mostrar quais são as cidades da região que não registraram nenhum homicídio de 2001 a 2016. Já já. A boa notícia é que as chuvas das últimas semanas vão refletir no bolso dos consumidores. A Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou que neste mês a bandeira tarifária continuará verde, ou seja, sem cobrança extra nas contas. Esse sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 como forma de recompor os gastos extras com a utilização de energia de usinas termoelétricas, que é mais cara do que a energia que vem da hidrelétrica, né? E essas chuvas que têm atingido várias regiões do país, incluindo a nossa, deve continuar pelo menos até quarta-feira, quando o tempo vai firmar um pouco, como vamos ver na meteorologia. Nessa terça-feira, ocorrerá aumento de nebulosidade com chuvas e trovoadas a qualquer hora do dia, devido à passagem de uma frente fria pelo litoral paulista. Na capital, sol e aumento de nuvens aparece na parte da manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima é de 35 e a mínima fica entre os 23 graus. Em Rio Preto, o sol também aparece entre aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima é de 33 e a mínima de 24 graus. Aqui em Votuporanga, o tempo continua estável, o sol volta a aparecer na parte da manhã, com predomínio de chuva na parte da tarde e da noite. Os termômetros variam de 35 a 23 graus. Uma boa noite e até mais. E a pós-graduação Unifev, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, promoverá no dia 21 de fevereiro o segundo encontro de gestores e empreendedores. O evento, que é gratuito, será no auditório da cidade universitária às 7h30 da noite. O docente e coordenador de cursos de MBA da FGV, o professor André Barcaui, vai falar sobre a felicidade no trabalho gerencial. Quem quiser participar tem que se inscrever pelo site unifev.edu/encontro de gestores 2, tudo junto. As vagas são limitadas. E 6 cidades da região noroeste paulista estão sem registrar homicídios desde 2001. Em todo o estado, apenas 18 cidades possuem esse índice positivo. Os dados foram apresentados pela Secretaria de Segurança Pública e mostram que em algumas cidades o clima ainda é de segurança e tranquilidade. Das 6 cidades, 2 estão próximas a Votuporanga. São elas Turiúba, que tem cerca de 2.000 habitantes, e a outra é Sebastianópolis do Sul, que fica a pouco mais de 35 quilômetros de Votuporanga. Junto a elas, outras 4 da região noroeste paulista não tiveram nenhum caso de homicídio de 2001 a 2016. União Paulista, Lourdes, Marapoama e Dolcinópolis. Em todo o estado, foram 18 cidades. Votuporanga, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, teve entre 2001 a 2016, 87 homicídios registrados. O ano que mais teve ocorrências desse tipo foi em 2012, quando 12 pessoas foram mortas aqui na cidade.
E a partir de agora, o Parque da Cultura de Votuporanga conta com espaço para guardar bicicletas. É que foi instalado um bicicletário lá no local. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é o Dr. Jair de Oliveira, ele que é o secretário de Trânsito aqui de Votuporanga. Doutor, qual é o objetivo da instalação desse equipamento? O equipamento favorece a segurança, favorece a tranquilidade das pessoas que vão usar o Parque da Cultura. E ali permanece sem problema algum, está bem restrito, está bem guardado, está bem protegido. E quantas vagas são? São 20 vagas, que podem até ser aumentadas, caso necessário for. E as pessoas colocam a sua bicicleta, o seu veículo lá, tranquilamente, sem nenhum problema. Em relação à segurança desse equipamento? A segurança, para que não haja depredação, não haja dano qualquer. Ele está instalado num local bem restrito, bem interno do Parque da Cultura, e até as pessoas que não estão ali com esse objetivo de fazer a vigilância acabam fazendo indiretamente. Então, acho que não terá problema nenhum lá, junto ao suporte de bicicletas lá colocado. E qual a orientação que o senhor deixa para a população, e principalmente para os ciclistas? Use o Parque da Cultura, o Parque da Cultura é nosso, é da população. Coloque a sua bicicleta lá e fique em paz e usufrua daquele lugar tão maravilhoso como é para toda a população de Votuporanga. Existe a previsão de instalar equipamentos como esse em outros locais da cidade? Sim, está programado já para fazer a construção desse suporte para o Centro Esportivo do Vila da Paineira, Victor Hugo, e do mesmo jeito vai ser feito no sentido de dar segurança principalmente aos nossos frequentadores ciclistas que lá irão. Assim como o cuidado com veículos e motocicletas, a Secretaria também tem uma preocupação com as bicicletas, é isso? Sim, com as bicicletas, como os veículos outros, né, que existem. A bicicleta é fundamental, né? Além de ser um veículo que traz benefícios da saúde, né, é um veículo de valor em conta, e as pessoas utilizam aquele lugar para ter segurança, voltar e achar a bicicleta e voltar para casa. Tá certo. Obrigado, doutor, pelas suas informações. Com imagens de Paulo Guerra, Danila Rui Martins para o TV Jornal. Esporte é o assunto do próximo bloco do TV Jornal, que também vai falar do ProUni. Foi divulgado hoje o resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos. Os detalhes em instantes. E o resultado da primeira chamada do ProUni, o Programa Universidade para Todos, foi divulgado hoje pelo MEC. Lígia Ruiz. Os candidatos pré-selecionados têm até a próxima segunda-feira para apresentar à instituição de ensino os documentos que comprovem as informações prestadas na ficha de inscrição. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará automaticamente a reprovação do candidato. Quem não for convocado nesta etapa pode esperar a segunda chamada, que está prevista para ser realizada no dia 20 de fevereiro. O ProUni concede bolsas de estudos integrais e parciais em cursos de graduação em instituições privadas de educação superior de todo o país. A seleção dos candidatos é feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Lígia Ruiz para o TVU Jornal. Obrigado, Lígia. Lembrando que os resultados estão disponíveis na página do ProUni, na central de atendimento pelo telefone 0800 61 6161 e nas instituições de ensino participantes do programa. E agora tem esporte aqui no TVU Jornal, e quem comenta com a gente as rodadas do fim de semana e também o que teremos nos próximos dias é o estudante de jornalismo e blogueiro esportivo Jefferson Camargo. E aí, galera do Futeblog, beleza? Hoje, segunda-feira, e muito futebol no final de semana. A gente já começa falando da Série A2 do Campeonato Paulista. O Votuporanguense se reabilitou no Campeonato da Série A2, venceu a equipe do Barretos por 2-0, jogando em casa. 2 gols, um gol do Marcão de cabeça, um gol bastante polêmico, a bola entrou, não entrou, mas o juiz deu o gol. O Votuporanguense começou com esse gol do Marcão de cabeça 1-0 e depois, no segundo tempo, o segundo gol do Macanac, fechando a fatura, um gol muito importante para o Votuporanguense se recuperar no campeonato, até porque o time tem um jogo muito complicado no próximo domingo contra a equipe do Juventus, então muito importante para o Votuporanguense se reabilitar no campeonato da Série A2. Lembrando que com essa vitória o CAV é 11º colocado com 3 pontos. Esse final de semana, o que começou também foi o Paulistão da Série
4-1. O Santos começou goleando 6-2 em cima da equipe dolinense. Destaque aí para o Rodrigão, centroavante que ia sair, mas logo de cara já fez 2 gols. Bom para o Santos do Dorival Júnior, bom para a equipe da Baixada. Quem começou também com vitória foi a equipe do Corinthians. O Corinthians começou vencendo o São Bento de Sorocaba por 1-0, muita chuva, gramado ruim. 1-0 para o Corinthians, gol do Jô de pênalti, um pênalti polêmico. O juizão resolveu aí polemizar, mas deu o pênalti. A galera do São Bento, com razão, reclamou bastante, mas coisas do futebol. O Corinthians começa com vitória e apresentou o Jadson que chega para reestrear em breve pela equipe do Corinthians. Quem começou, na verdade, com vitória também não foi muito bem, foi o Palmeiras. Palmeiras venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0, o gol do Tietê. E o Eduardo Batista vai ter um pouquinho de trabalho para encaixar alguém ali naquele ataque, né? O William Bigode não foi muito bem e substituir Gabriel Jesus, que foi muito bem na Inglaterra, marcando os 2 gols nesse final de semana, é realmente muito difícil. Agora, quem não foi nada bem esse final de semana foi o São Paulo. O São Paulo foi até Barueri enfrentar a equipe do Osasco Audax do Vampeta, perdeu por 4-2 e apenas 2.000 torcedores estiveram lá. O grande problema do Rogério Ceni foi a defesa. Rogério que vai ter muito trabalho nesse campeonato, até porque está começando agora na carreira de técnico. A gente sabe que não é fácil. Ele é ídolo do São Paulo, mas se não tiver resultado, a coisa fica complicada, tá certo? Grande abraço para você. Até amanhã com mais um Futeblog. Tchau, tchau. Até amanhã, Jefferson. Já na sequência do TV O Jornal, você acompanha como foi o jogo Cave Barretos. Amanhã a gente volta às 15 para 7 da noite. Até lá. Tchau, tchau.